Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. Passamos por uma pandemia que levou ao isolamento social, tivemos perdas familiares, problemas financeiros, desemprego, problemas profissionais, juntamente com uma sensação de um apocalipse global transmitido pelas notícias. Depois da Covid, guerras, conflitos entre países, ameaças, enfim. Os números variam, mas pesquisas apontam que os relatos e queixas de solidão têm crescido, e não somente entre a população mais velha. Nos Estados Unidos, um relatório da Universidade de Harvard constata que entre cada 3 americanos reporta solidão frequente. 61% entre jovens adultos. No Brasil, um estudo recente detectou que 15% dos estudantes de 13 a 17 anos revelaram sentir-se solitários no último ano. Mas por que há esse aumento do número de pessoas reclamando de solidão? Para tentar compreender a situação, converso agora com o psicólogo Wagner Massaranduba. Bom dia, Wagner, tudo bem? Um prazer te receber aqui novamente. Olá, Ricardo. Eu que agradeço novamente o convite, sempre um prazer estar aqui contigo. Antes da gente falar do que é que está acontecendo, acho que vale a pena a gente definir, né, o que é a solidão. Sim. A solidão, ela é uma emoção, ela é um sentimento, é uma sensação de não estar conectado, de não estar pertencente, às vezes a um ambiente, a algum tipo de relacionamento específico. Então a pessoa ela tem aquela sensação de não estar conectada, não fazer parte daquilo, não sentir acolhida, não estar de alguma forma tendo algum tipo de vínculo, de afeto com o ambiente ou com algumas pessoas em específico. Isso não significa exatamente o fato dela estar... Ela não precisa estar sozinha, né? Ela pode estar trabalhando, ela Sim. pode estar numa festa e, ao mesmo tempo, ela não se sente, vamos dizer, incluída naquele ambiente. Pode ser assim? Isso, perfeito. Por vezes as pessoas relatam de estarem num ambiente, às vezes específico, trabalho, faculdade, a própria família, e naquele local ela se sentir sozinha, ela ter essa sensação da solidão. Porque está ligado a isso, está ligado a uma relação de afeto, está ligado a uma sensação de naquele local você é incluída, você é acolhida, você tem conectividade com as pessoas. Então, por vezes você pode estar no meio de muitas pessoas, mas mesmo assim estar sentindo só naquele momento. Isso tem aumentado de fato, o Wagner? O que é que está acontecendo? Tem aumentado. A gente tem pesquisas mais recentes, né, Ricardo? Porque a solidão ela já vem sendo citada em alguns estudos já há alguns anos, até porque ela faz parte, né? É um sentimento que faz parte de alguns tipos de... Quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, de questões de habilidades sociais, então já vem sendo citadas em diversos estudos. Mas mais recentemente isso vem sendo mais foco de alguns estudos específicos, principalmente quando a gente fala pós-pandemia, questões hoje de relações virtuais, que são situações que vão influenciando talvez o aumento desse número e a própria mudança de rotina hoje, porque a gente tem cada vez menos tempo para as coisas. É um paradoxo. As redes sociais ampliaram os horizontes, sim, praticamente acabaram com as fronteiras. Sim. As pessoas têm milhares de amigos, entre aspas, sim, nas redes sociais e ainda assim estão se sentindo sozinhas. O que é que está acontecendo? Ou esse ambiente das redes sociais é preciso aí ter um cuidado especial em relação à sua utilização? O que é que você percebe em relação a isso? A gente não pode ter as redes sociais como um grande problema, muito pelo contrário. Lógico, as redes sociais óbvio. Elas vão ajudar muito, às vezes, pessoas que têm algum tipo de dificuldade, às vezes de habilidade social mais específica, e as redes sociais elas podem surgir como uma grande ferramenta para que essa pessoa consiga interagir, consiga ter contato, proximidade com pessoas que estão a longa distância, em outras cidades, outros países. Então a rede social ela proporciona uma variedade de relações muito importantes.
Porém, quando a gente pega pessoas que por vezes já estão com a sensação de mais isolamento, às vezes pessoas que estão vivenciando algum tipo de tristeza, um perfil um pouco mais melancólico às vezes, que já está ficando numa situação mais isolada, às vezes ela acaba se utilizando da rede social como o único tipo de vivência social. E aí que é o problema, porque a gente precisa dessas outras relações, a gente precisa estar inseridos nos mais diferentes tipos de ambientes. Então a rede social, ela acaba ficando um pouco restrita diante do uso, principalmente quando a pessoa se dedica apenas à rede social como local onde ela vai manter esse tipo de relação social. Agora, o Wagner, o que a gente precisa entender é que nem sempre estar acompanhado significa que a pessoa não vá se sentir sozinha. Sim. E nem sempre estar só, não é, significa que ela vá se sentir obrigatoriamente sozinha. Sim. Essa é uma frase que eu gostaria que você comentasse. Sim. Após o intervalo, pode ser? Claro. Já voltamos, fiquem com a gente. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Sua família precisa de cuidados médicos especiais? A KZT é referência em levar melhor tratamento multiprofissional para sua casa. Ser tratado em casa ajuda a preservar a dignidade dos pacientes com maior autonomia. Conheça os nossos serviços. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Wagner Massaranduba, que é psicólogo. E o nosso bate-papo de hoje é sobre solidão. Afinal de contas, percebe-se mundialmente um aumento do número de pessoas que se sentem só. E aí, Wagner, qual é essa diferença entre estar só e sentir-se só? Sim. A solidão, normalmente, ela é uma queixa muito comum naquelas relações que não estão indo muito bem. Então, você ouve, às vezes, né? Aquela famosa solidão a dois. Né? Isso, aquela solidão a dois. Então, às vezes, você ouve relato, né, de pessoas que estão pensando num término de relacionamento, onde uma das coisas que mais impulsionam é essa sensação de estar sozinha. Então, ela tem uma relação, tem uma pessoa que está diariamente ali com ela, porém, não se sente mais pertencente àquela relação. Aquela relação já não preenche mais aquela necessidade de afeto. Outros tipos também de relação, como o relacionamento familiar. É comum, às vezes, a gente ouvir, diante de algumas dificuldades que o jovem pode apresentar na relação com seus pais, com familiares, de estar em casa, de estar nesse núcleo familiar, porém ali também se sentir sozinho. Ela se sente muito melhor, mais pertencente, por exemplo, em outras relações, com amigos, na escola, no trabalho. Então, não necessariamente o fato de nós estarmos com pessoas, por mais que sejam pessoas próximas, que isso é garantido a gente estar, né, que a gente não vai sentir solidão. E isso também não exclui o fato, né, de quando nós estamos sozinhos, quer dizer que isso também é sinônimo de solidão. Por vezes nós temos necessidades, né, de estarmos sozinhos, de fazer algum tipo de atividade de maneira mais introspectiva, momentos às vezes onde a gente precisa pensar sobre situações da nossa vida, planejar situações do nosso cotidiano, curtir às vezes momentos, né, sozinhos, onde eu posso curtir ali, ler o meu livro, assistir uma série, fazer um passeio. Então é importante também com que a gente possa curtir a nossa presença. Então não necessariamente a nossa sensação de bem-estar está ligada na relação com os outros. Então o fato de estar sozinho também não quer dizer que eu vou estar sentindo solidão. Isso está mais ligado mesmo à minha percepção daquela relação, a percepção do porquê eu estou buscando aquilo. Então quando eu busco estar sozinho, tem a ver com uma sensação de bem-estar que aquilo vai me causar no momento, ou eu estou buscando ficar sozinho por uma sensação que eu já estou de não pertencimento, de não me sentir à vontade em outros ambientes, de não me sentir à vontade em outras relações, então eu acabo me excluindo. E o grande problema disso é que ele acaba mantendo esse padrão. Então, quanto mais só eu me sinto, mais eu me isolo, e quanto mais eu me isolo, mais só eu vou me sentindo, mais essa solidão aumenta. E não é tão simples romper esse ciclo, né? Sim. Agora, quando é que sintomas ou comportamentos chamam a atenção para o sentimento de solidão em determinada pessoa? Sim. Como em qualquer questão de saúde mental, o que a gente precisa perceber é o prejuízo que aquilo está trazendo. O sentimento, a emoção que a pessoa tem apresentado nesse aspecto, né, nesse contexto. Então a gente precisa se preocupar, por exemplo, quando essa situação, essa sensação de solidão, ela tem sido muito constante, ela tem sido muito frequente, recorrente, muito generalizada em diversos ambientes, em diversas relações. Eu me sinto assim, eu já não me sinto acolhido, conectado em nenhum ambiente onde eu vou. Então, toda situação que a gente fala de sofrimento em saúde mental, a gente precisa olhar para a recorrência e para a intensidade disso. Então, quanto mais frequente essa sensação acontece e quanto mais intensa ela é, mais preocupado a gente precisa olhar, porque talvez já tenha uma situação aí se cronificando e talvez caminhando para um quadro de depressão ou alguma variável disso. Tem como buscar ajuda profissional
e o quanto um psicólogo ou um médico psiquiatra podem ajudar nesses casos? Sim, a procura por ajuda profissional ela é extremamente importante, né? Principalmente quando a pessoa ela percebe que isso já está ficando, como eu falei, recorrente e intenso demais. Então, a procura pelo tratamento psicológico, psiquiátrico é extremamente importante. O psicólogo ele vai ajudar a pessoa a entender o porquê que essa sensação tem acontecido. O que são essas demandas? O que está acontecendo comigo? Como eu estou me percebendo? Como eu estou percebendo o outro? Como eu estou percebendo as minhas relações? O que vem acontecendo em todo esse contexto que está me gerando essa sensação de estar só? Porque muitas vezes nós temos algumas distorções, alguns pensamentos que eles não conferem com a realidade. Então, a forma como a gente percebe alguns fatos, eles acabam ficando distorcidos e a psicoterapia ela vai ajudar a pessoa tanto a entender todo esse contexto, como buscar também estratégias de como lidar com isso. A questão do atendimento médico, psiquiátrico, ele já vai acompanhar quando esse paciente está apresentando já alguns sintomas mais graves, algo mais cronificado, quando essa pessoa está numa situação já mais depressiva, que demanda talvez um acompanhamento medicamentoso para fazer com que às vezes esses déficits eles tenham uma melhora. O que seriam esses sintomas mais graves, Wagner? Acho que é importante a gente deixar bem claro para que as pessoas possam fazer aí uma autoavaliação no momento como esse. Quando a gente fala dessa necessidade de muito isolamento, quando a gente fala de uma baixa de energia, quando a gente fala da sensação de perda de prazer naquilo que muitas vezes você sempre gostou, sempre fez parte da sua história, sempre você curtiu fazer aquilo e aquilo deixa totalmente de ter prazer para você. Perda na vontade de estar com as pessoas, de fazer coisas que te agradam e principalmente quando isso está de maneira muito generalizada. Sensações também de ansiedade, quando eu sinto essas reações orgânicas, físicas da ansiedade. Às vezes eu estou tendo recorrentemente essa sensação de taquicardia, meu coração acelerando. Eu tendo essa sensação de que a todo momento eu estou buscando uma respiração que não enche o meu pulmão, que a gente chama de hiperventilação. Quando eu tenho a sensação, às vezes, de sudorese, a minha mão gelada, ou eu venho tendo crises de ansiedade ou de fobia social, o fato de estar no meio das pessoas me traz uma sensação de medo muito grande, eu preciso ficar isolado para manter isso, aí a gente precisa realmente já de um acompanhamento profissional. Ô Wagner, eu gostaria que você falasse para a gente sobre que complicações a solidão pode acarretar se ela não tiver se não fizermos um acompanhamento com um psicólogo, com um médico psiquiatra. Eu gostaria que a gente falasse sobre isso após o intervalo, pode ser? Claro, por favor. Fiquem com a gente, já voltamos. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, 2º piso. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar.
Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A Clínica Hortus é referência em pronto atendimento e urgência em ortopedia. Fale conosco e saiba mais sobre os nossos serviços e especialidades. Atendemos vários convênios. Clínica Hortus, seu atendimento sem espera, rápido e de qualidade. O Centro Radiológico Campo Grande é a melhor opção para você e seus familiares realizarem seus exames de imagem. Há 37 anos no mercado, o Centro Radiológico Campo Grande se destaca por ser referência em excelência em serviços de imagem diagnóstica. Agende agora mesmo o seu exame. Centro Radiológico, os melhores equipamentos para realizar os melhores exames. Você saberia dizer as duas coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Higienização hospitalar e de clínicas médicas é com a JB Limpeza e Conservação, a única do estado com padrões de qualidade e excelências certificados pela ONA. A JB é referência em protocolos de limpezas para empresas de saúde. Investimos continuamente em equipamentos modernos e capacitação da nossa equipe para oferecer segurança aos pacientes e satisfação aos nossos clientes. A qualidade de seu atendimento começa pela limpeza. Conheça a JB e garanta profissionalismo e facilidade no seu dia a dia. Ligue 67 32 22 17 23. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o psicólogo Wagner Massaranduba. E o tema da nossa conversa é a solidão. Afinal de contas, o mundo percebe um aumento das pessoas que se sentem só. Wagner, se não fizer um acompanhamento, não fizer um tratamento, quando o paciente a pessoa está desenvolvendo esses quadros de solidão, isso pode levar a alguma complicação, pode acarretar algum problema mais complexo aí da saúde mental? Claro, com certeza. A solidão ela está presente em diversos tipos de queixa em saúde mental. A gente vai acompanhar isso em transtornos, né, do humor, como depressão, ansiedade, em alguns transtornos de personalidade. Então, a gente vai perceber isso em diversos tipos de queixa, em diversos tipos de situação. Então, a gente precisa sempre estar atento à origem disso. Existem aquelas situações que têm aquelas solidões, que têm a ver com algum evento específico. Perfeito. Então, por vezes, você perdeu o seu ente querido, né? Você vivia ali com a sua esposa, 30, 40 anos de relacionamento, ou às vezes menos tempo, e você perde essa pessoa, onde ela fazia parte de boa parte da sua rotina. Claro. Então, essa sensação de solidão, ela vai ser algo natural naquele momento, natural durante um tempo, só que a gente precisa perceber se aquilo já não está ficando demais, se não está se permanecendo por muito tempo, se não está te prejudicando além daquilo que é o esperado. Então, a gente tem essa solidão que ela é ligada a algum contexto, a algum evento específico. A gente tem essa solidão, como eu trouxe, que tem a ver, às vezes, com algum tipo de transtorno psiquiátrico, com alguma questão específica em saúde mental, como um quadro, às vezes, depressivo, um quadro ansioso. Então, ela também vai trazer prejuízos, né, de isolamento social, de fobia social. A pessoa sente muito medo.
é muito difícil para ela estar no meio das pessoas. Com isso, ela se isola. Quando ela se isola, ela sente novamente essa sensação de solidão. E como eu falei, esse ciclo ele fica ali se mantendo. Assim também com pessoas que estão mais depressivas, né? Pessoas que às vezes estão vivenciando alguma situação de tristeza, que fazem com que ela se perceba também de maneira inadequada, então ela não se sente às vezes suficiente para estar no meio das pessoas, ela não se sente merecedora de estar no meio das pessoas e ela acaba se isolando também. E isso quando a gente fala de questões de saúde mental. Mas tem estudos mais recentes que também mostram o efeito disso no nosso organismo, no nosso corpo. Então pessoas que têm um aumento no caso de hipertensão, de diabetes e de outras situações no nosso corpo que trazem uma série de prejuízos também clínicos, orgânicos. Até porque se a gente olhar para uma questão lógica, a pessoa quanto mais ela se isola, quanto mais só ela se sente, em menos atividades ela se envolve. Enquanto menos atividades ela se envolver, mais ela também vai estar deixando com que o seu corpo se movimente, trazendo uma série de prejuízos. Dá para cuidar, né, dessas alterações, desse sentimento de solidão, de forma a evitar que ele apareça? O que é que precisamos fazer? Sim. Todo profissional em saúde mental, Ricardo, ele vai iniciar o tratamento fazendo 3 perguntas básicas para o seu paciente. Como está o sono dessa pessoa, como ela tem dormido, se ela tem encontrado alguma dificuldade no sono. Como está a alimentação dessa pessoa, como ela tem se alimentado, se tem se alimentado de maneira correta. E se ela tem feito atividade física, se ela tem mantido uma atividade física recorrente. Essas 3 situações, elas, de certa forma, regulam o nosso organismo quando a gente fala de questões de saúde mental. Então, quando eu não durmo bem, eu vou ter algum tipo de consequência, né? Entre elas, a falta de energia, a queda de vontade em fazer as coisas. Quando eu não me alimento bem, eu também vou ter uma queda de energia, fica mais difícil, às vezes, se envolver em algum tipo de atividade. E também, quando eu falo de atividade física, ela vai ser um regulador natural do meu organismo na questão de saúde mental. Melhora o humor, melhora tudo. Então, a gente já inicia por aí, olhando para a rotina da pessoa, o que ela tem feito, como está esse dia a dia, como está o equilíbrio entre atividades daquelas que são do cotidiano obrigatórias, né? Trabalho, estudo, e aquelas que têm a ver com situações de prazer, como eu tenho saído, eu tenho encontrado pessoas, eu tenho feito coisas que me dão prazer. Então, a primeira questão que a gente pode olhar, preventiva, é olhar para a nossa rotina. O que é aquilo que a gente tem feito que faz com que a gente sinta alegria, que a gente sinta prazer e principalmente como estão minhas relações sociais. Que momento eu tenho encontrado pessoas, que relações são essas? Nesse momento as relações sociais são muito importantes, Sim. Né? As relações sociais fazem com que a gente se perceba e a gente perceba o outro, Ricardo. Porque parte das questões de saúde mental estão a ver com as distorções que nós temos na nossa percepção. Então, como eu falei há pouco, quanto mais eu me isolo, mais reforça aquela sensação de que eu não sou suficiente para as pessoas. E muitas vezes eu tenho pessoas que gostariam de estar perto de mim, só que eu não permito com que isso aconteça. Então, às vezes eu tenho tenho lá uma festa de aniversário, e aí eu tô com essa sensação de, cara, eu não tô bem, eu não quero ir, eu quero ficar sozinho. Só que às vezes eu me forço um pouquinho e vou lá. Quando eu vou lá, as pessoas me recebem, ficam felizes de estarem comigo. Eu vivencio momentos gostosos ali, conversando, dando risada. Quando eu volto para casa, eu vou voltar minimamente questionando aquele pensamento, aquela sensação. Assim, cara, não é assim, né? Eu fui lá, gostei, me diverti. Diferente de, eu tenho um aniversário por aí, eu tenho essa sensação de solidão, eu prefiro ficar em casa e eu vou ficar em casa pensando no aniversário, pensando nas pessoas que estão lá e pensando o quanto eu não sou suficiente, o quanto eu não dou conta das coisas. Então, a forma como eu lido com essas situações, ela vai definir muito, né, do caminho que essa solidão ela vai trilhar. Muito bom. Obrigado, Wagner. Foi um prazer te receber aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante com você hoje. Muito obrigado, Ricardo. Sempre uma felicidade estar aqui contigo. Pode convidar quando precisar. Obrigado e obrigado a vocês que nos acompanham diariamente aqui na TV MS Record. Um grande abraço, um grande dia a todos.